Gente, o filme do Danilo Gentili e do Fábio Porchat, Como se tornar o pior aluno da escola, que foi lançado em 2017, mas está disponível agora na Netflix, está dando o que falar. Eles estão sendo acusados de apologia à pedofilia. E aí? Qual que é a minha opinião sobre este filme? Este é o tema do meu vídeo de hoje. Mas antes, deixa o seu like. Você já ativou o sininho? Tem muita gente que nem sabe o que é sininho, né? Sininho é o sininho que está aí do lado de inscrito. Você clica nele e a partir dali você vai ser notificado pelo YouTube, que vai te avisar quando um vídeo novo meu for lançado. Na realidade, eu posto vídeo todo dia, às 5 da manhã, um devocional, e também às 19 horas. Mas mesmo assim, ative o sininho. Bora pro nosso vídeo. Gente, a cena que deu todo esse reboliço é uma cena em que um professor, em troca de seu silêncio, exige que os meninos peguem nas suas partes íntimas. A cena é muito feia porque há meninos ali, obviamente, não há nudez explícita, mas há uma insinuação e uma insinuação forte de uma coisa muito errada acontecendo ali. O professor, interpretado pelo Fábio Porchat, ele começa a abrir o zíper e ainda que não apareça nada de maneira explícita, o menino chega a tocar nas coisas do rapaz, né? Enfim, é um absurdo. Olha, o debate tem acontecido mais ou menos assim. De um lado, diz que alguns que dizem que há apologia à pedofilia. Do outro lado, aqueles que dizem que não tem, que o pedófilo ali é retratado como um vilão. E eu acho que as coisas aqui não são nem preto nem branco, que o negócio aqui é meio cinza. Para mim não há apologia à pedofilia. Mesmo assim, o filme é horroroso e a cena também é horrorosa. Pois um filme voltado para o público infantil, com cena de pedofilia, meninos embriagados, cena em que xixi é jogado na cabeça da professora, e mais um monte de coisa nojenta. Ou seja, tudo isso é um absurdo. E o pior, a lição do filme é tão ruim quanto essas cenas grotescas. E a lição do filme é: apenas se divirta. Uma cena do filme que retrata isso muito bem acontece quando o pior aluno da escola, interpretado pelo Danilo Gentili, e quando o diretor, interpretado pelo Carlos Villagrán, o Kiko, lembra do Kiko? Então, eles olham para a câmera, para nós, os espectadores, e logo após Danilo dizer assim, ó, se isso aqui fosse um filme, só um idiota pararia para assistir. Ou seja, eu acho que o filme, na verdade, faz uma apologia à idiotice. E isso é um verdadeiro horror. Então vamos lá. Eu tive que assistir o filme, né, gente? Vocês me obrigaram, porque o tanto de mensagem que vocês me mandaram. Então, deixa eu dar um resumo aqui do filme. O filme começa lá na Alemanha, com ninguém menos do que Albert Einstein, sendo punido por uma professora. Sim, o filme começa numa escola. E por que ele foi punido? Porque ele perguntava demais e obedecia de menos, disse a professora. Ou seja, a essência do conhecimento é a busca, é o questionamento, é a pergunta. Mas na escola o menino foi punido por perguntar. Por que você não presta atenção no que eu ensino? Deve ser porque é inútil. Você não vai ser nada na vida, vai ser um lixeiro, concluiu a professora, que acabou dando um corretivo físico no gênio. E aqui você tem um resumo da ideia central do filme. A escola se tornou um lugar repressor, preocupado apenas em garantir uma vidinha medíocre com um salário de 10 mil reais para os obedientes, que acabam morrendo de tédio em suas vidas monótonas. Viu por que eu falei que nem tudo é preto ou branco, mas cinza? Sim, até as coisas mais absurdas, até os mais doidos da vida, às vezes falam algumas obviedades, e no meio disso há todo o show de horror aqui, mas isso aí é de fato que tem acontecido. Tanto é que o Albert Einstein lá foi reprimido na sua escola, Thomas Edison foi expulso da escola, ele era um gênio. Enfim, a escola, de uma maneira geral, ela tem se tornado isso mesmo. Mas, do Albert Einstein lá na Alemanha, partimos para o Colégio Albert Einstein aqui no Brasil. Um dos personagens principais do filme é o Pedro, que era um bom aluno e que começou a tirar notas ruins. Mas ele acaba encontrando uma caixa com uma espécie de diário de um ex-aluno rebelde do seu colégio. O pior aluno da escola, esse é o nome dele. No diário, além de dicas de como pôr o terror na escola, há um manual de como colar. Desesperado por nota, e porque ele não quer mais ficar na escola, ele não aguenta mais o tormento da escola, desesperado por nota, Pedro vai em busca do tal pior aluno da escola, o Danilo Gentili, mas se depara no primeiro momento com um professor pedófilo, o Fábio Porchat. E aí acontece aquela cena horrível, abominável, que na minha opinião não devia estar ali, né? Enfim, que a gente já falou aqui. Depois, os meninos acabam encontrando o pior aluno da escola, que começa a dar aos meninos um manual de como ser igual a ele, como se tornar o pior aluno da escola. As matérias que o pior aluno precisa aprender são não estudar,
fazer bullying com os amigos e com os professores, até o ponto de jogar xixi na cabeça deles, não pagar o lanche, o mais fraco vai pagar o lanche, enfim, botar o terror na escola e, no final de tudo, o TCC do pior aluno da escola é roubar o gabarito da prova final de matemática, que no final dá tudo errado. Então, quando eles estão para serem pegos, Pedro, juntamente com seu colega, eles roubam uma van e fogem do diretor, que os persegue. No final, os dois meninos são descobertos e o professor se mostra, melhor, o diretor se mostra disposto a ajudar e oferece o que para ele seria a maneira de redimir qualquer um na vida. Tire um 10 na escola e tudo vai se resolver. E aí a gente entra num momento que resume bem o filme. A narração que o Pedro faz da escola, ou seja, a maneira como ele enxergava a escola. Ele começa a dizer que já não estava muito preocupado com a prova final. Por quê? Porque ele achava um absurdo a mentalidade escolar de medir toda a vida de uma pessoa em uma prova, num pedaço de papel. E aí então, ele se dedicou, diz ele se dedicou a estudar de verdade, mas não matemática ou português. Antes, ele bolou um plano espetacular de fabulosa engenharia para soltar esgoto pelos corredores da escola. E aí ele lança uma pergunta: quem é mais inteligente? Um aluno que decora tudo o que está escrito no livro e tira 10 numa prova, ou um aluno que cria um sistema complexo para explodir todas as privadas da escola? E aí, gente, por mais que seja idiota e horroroso o filme, essa pergunta é boa. O filme Como se tornar o pior aluno da escola é uma versão muito pesada de outro filme muito famoso, Curtindo a Vida Adoidado. Meu Deus, estou ficando velho. Se você é novo, você não sabe o que é isso, né? Era filme favorito da sessão da tarde. Nesse filme, Curtindo a Vida Adoidado, o personagem principal também não via muito propósito na escola e ele então finge estar doente para poder se divertir com seus amigos. E há, assim, uma frase do filme que você já deve ter ouvido já até, né? Mesmo você que não assistiu. A vida passa rápido demais e se você não parar um pouco para viver a vida, acaba perdendo seu tempo. Ou seja, qual a solução para a inutilidade da maioria das escolas, para a chatice da escola atual? Viva o momento, seja um idiota. E o pior é que é exatamente assim que muitos jovens têm vivido hoje. Sabe, eu lembro de ouvir de uma colega, ela falando sobre uma amiga que era médica. E aí ela falou mais ou menos assim, olha, ela foi com essa amiga, né, assistir a uma palestra lá na faculdade dela, na faculdade de medicina, em que um doutor estava ensinando os alunos, os futuros médicos. Mas eles não estavam nem aí para a aula. Estavam mais preocupados em fumar um baseado ou em pegar garotas. Olha, e quando você pega o conhecimento e o torna apenas uma decoreba para passar numa prova, para que então você arranje um emprego, você parece mesmo dar apenas essas duas opções para os jovens. Ou uma vida obediente e medíocre, ou uma vida louca. Albert Camus, ele dizia que Deus não existe. Portanto, para ele, não há propósito na existência humana. Assim, resta-nos viver neste absurdo. Ele chamava a vida de um absurdo, uma vida sem propósito. Dessa forma, sem propósito, sem Deus, a vida mais racional seria uma vida estilo Dom Juan, que se entrega aos prazeres dormindo com uma mulher por noite. E ele está certo, se Deus não existisse, essa seria a proposta de vida mais racional. E é exatamente assim que muitos enxergam a escola e a vida. Não há propósito ali, os ensinos são repartidos em departamentos que nunca conversam entre si, onde o objetivo não é conhecer de fato, é apenas passar numa prova, o que vai garantir um emprego decente para que você seja alguém na vida. A pergunta, por que eu estou aprendendo isso? Eu vou usar isso? Nunca é respondida. Com isso, muitos acabam querendo sair dessa corrida de ratos e acreditando que para a falta de propósito da vida escolar, da vida como um todo, o único caminho seria uma vida de prazeres. Gente, isso aconteceu comigo. Eu não fui fundo aí como no filme, né? Mas enfim, na escola eu me perguntava, por que eu tenho que aprender isso aqui? Eu já estou há 20 anos trabalhando como pastor e esperando para saber quando que eu vou usar aquelas contas matemáticas quilométricas aqui no meu trabalho. E até agora nada. Sabe, em muitas escolas elas têm o poder de pegar uma coisa boa e torná-la ruim. Por exemplo, quando eu era garoto, eu li lá na escola Dom Casmurro. É um clássico, um livro genial. Mas como que me foi apresentado o livro? Era só um livro que muita gente considerava clássico, mas a professora nem sabia por quê. Então a gente tinha que fazer um trabalho apenas para dar as respostas que a professora queria fazer, e de maneira rápida, porque ela queria ir embora desesperadamente. E, enfim, mas depois de adulto, lendo com a perspectiva correta, Dom Casmurro, eu falei, gente, que livro espetacular. Mas, na época, a escola ela conseguiu a façanha de me fazer detestar Machado de Assis. Por isso, por não ver nenhum propósito em tudo aquilo, ao notar que muitos professores, a maioria, eles fingiam que ensinavam e que os alunos fingiam que aprendiam, eu comecei também a me tornar o pior aluno da escola. Eu não estudava de forma alguma, porque, ninguém reprovava, então isso aqui é uma encenação. E se o objetivo não é conhecer de fato,
é apenas passar de ano. E se todo mundo passa automaticamente, por que eu vou ficar gastando tempo aqui decorando essas coisas que eu nunca nem vou usar na minha vida? Me parecia uma idiotice. Ou seja, eu estava seguindo exatamente a filosofia de vida do Danilo Gentili, que escreveu o livro que inspirou esse filme que a gente está falando aqui, que a gente está comentando. Então, eu estava preocupado apenas em me divertir. Porém, isso também chegou um momento que também não estava mais me satisfazendo. E foi aí que Cristo entrou na minha vida, eu me converti aos 17 anos. Nesse momento, eu vi que eu não tinha apenas duas opções: estudar sem propósito, apenas para ganhar dinheiro, ou viver de maneira alucinada e, de repente, acabar até com um tiro na cabeça aí, porque a vida alucinada também cansa. Em Cristo, as coisas passaram a fazer sentido para mim. O que a escola havia destruído, o desejo, sabe, o desejo de conhecer, Cristo restaurou. Ou seja, para mim, o filme do Danilo Gentili, ele é uma apologia ao hedonismo. Vença a falta de propósito da vida e da escola se entregando aos prazeres. Sabe, deixar o seu filho assistir a esse filme, esse lixo, não é correr o perigo de que seu filho ache normal a pedofilia, mas é correr o perigo de que o seu filho ache que é normal ser um imbecil, de que o conhecimento não vale a pena, de que a única coisa que vale a pena é realmente se divertir e pôr o terror. Ou seja, para mim isso é horrível também, muito horroroso. Agora, diz aqui para mim o que você achou do filme. Espero que você nem tenha assistido, viu? Espero que você nem tenha assistido. Não assista! Mas o que você achou? Houve, de fato, a apologia à pedofilia? Deixe seu comentário aqui. Deus abençoe. Até amanhã.